Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los ao tempo que cumprimento toda a população que acompanha a sessão deste dia 21 de junho de 2021. Mais uma vez quero aqui estender a minha solidariedade a todas as famílias vítimas da Covid-19 no Brasil, no Paraná. E, de fato, precisamos denunciar. Podíamos não ter esse número de 500 mil óbitos no Brasil, se os cuidados tivessem sido tomados a partir da Presidência da República. Evidentemente que não é só o Presidente da República, mas ele tem muita responsabilidade pelo número exagerado de óbitos no Brasil. Então, é preciso cuidar melhor do nosso povo. Esta ideia, defendida pelo Presidente da República e seus seguidores, de que é importante se contaminar com o coronavírus para ter a imunidade de rebanho, esta ideia, esta tese foi reprovada no mundo inteiro. E aqui no Brasil ainda o presidente insiste com essa tese. Essa tese está levando à morte milhares de pessoas que poderiam continuar vivas. E não é só os idosos, não é só as pessoas com comorbidade. Tem pessoas sem comorbidade e pessoas jovens, e crianças, inclusive, indo a óbito. Isto, quando você pode impedir a morte do seu povo, e você não impede, e até estimula para que o vírus vença e mata o maior número de pessoas, isso tem nome, isto é crime, isto é genocídio, sim, e precisa ser contido. Por isso, se levanta no Brasil, em vários lugares, movimento de protesto e solicitando vacinas, solicitando cuidados para que a nossa população possa atravessar essa quadra difícil e sair dela com saúde e com vida. E aqui no Paraná, nós temos um número grande de pessoas contaminadas proporcionalmente. E nós temos colapso no sistema de saúde. E temos gente na fila, morrendo sem ser atendida. Então não é momento de convocar escolas com aulas presenciais. Não é momento de fazer atividades presenciais nas escolas, quando poderíamos fazer de modo remoto. Então não dá para ser assim. E aí, nesse sentido, eu quero chamar a atenção de um decreto, que é o decreto 7687 de 2021, que acabou de ser publicado pelo governador, assinado também pelo secretário de Educação, que altera os critérios, as regras, para a comunidade escolar eleger a direção da APMF, que é a Associação de Pais, Mestres, Estudantes das escolas, que é de natureza privada, sem fins lucrativos, e que sempre funcionou. Agora o governo faz um decreto para determinar um estatuto padrão. E no artigo 25, deputado Alexandre Cury, veja o que está propondo. O presidente será o diretor da instituição de ensino. O vice-presidente será o diretor auxiliar da instituição de ensino. Retira da comunidade o direito de escolher livremente quem vai presidir ou vai ser vice-presidente da associação de pais, das escolas. Está gerando muito descontentamento nas escolas do estado do Paraná, nas mais de 2.100 escolas. Tem tanta coisa importante para o governo trabalhar, para melhorar a educação pública do nosso estado. E o que ele faz? Faz um decreto como este. E aí, claro, determina que as escolas convoquem a comunidade, mesmo na pandemia, para alterar em assembleia o estatuto. E aí mudar aquilo
que a comunidade já construiu e que vem dando certo. Porque na maioria das escolas, os recursos são insuficientes e a comunidade se organiza para arrecadar fundos para fazer a manutenção das escolas. E agora o governo está dizendo que o diretor, que representa o governo, então ele que vai ser o presidente. Não tem eleição para presidente. Ora, isso é um absurdo. Isso é um desrespeito com a comunidade escolar. A comunidade escolar não foi consultada para isso. Então, estamos fazendo um apelo. Já fiz chegar para o líder do governo, que é presidente da Comissão de Educação, ainda na sexta-feira. Fiz chegar para o chefe da Casa Civil esse decreto, com um apelo, inclusive de alguns diretores e algumas diretoras, dizendo que não concordam com isto, de serem obrigadas a presidirem a Associação de Pais, Funcionários de Escolas, Estudantes e Mestres. Então, isso é um absurdo. Então, fica aqui a nossa solicitação que o governo reveja isto e respeite a comunidade escolar. Não dá para fazer ingerência numa entidade que é da sociedade civil e que vem funcionando bem, não precisa da intromissão do governo, não precisa da ingerência do governo. Quero também, senhor presidente, falar aqui de uma lei que foi aprovada em Cascavel na Câmara de Vereadores, que foi a Lei 7.160 de 2020, que instituiu lá em Cascavel, por esta lei, o ensino domiciliar, também chamado de homeschooling, que é desobrigar o pai e a mãe a enviar as crianças para a escola. E aí oferecer a escola em casa, não permitir que essa criança vá à escola. Então esta lei foi aprovada, publicada, e aí, evidentemente, nós ingressamos no Tribunal de Justiça. O nosso mandato ingressou no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e agora há pouco, por unanimidade, nesta tarde, início de tarde de segunda-feira, dia 21 de junho, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, tornou esta lei inconstitucional, entendendo que ela fere a Constituição brasileira, fere a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e também fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei importante do nosso país. Então, por unanimidade, reprova a lei, porque, de fato, é um absurdo. Por que alguns países, como a Coreia do Sul, como a Alemanha, entre outros países, proíbe, assim como o Brasil proíbe a escola domiciliar. A escola não, o ensino domiciliar, a educação domiciliar, que é o homeschooling. Por quê? Porque entende que a escola é o espaço que a criança tem direito de frequentar, para se socializar, para interagir com as outras crianças, para interagir também com diferentes profissionais da educação, para aprender a viver em sociedade. Porque a escola, a chamada homeschooling, que é estudar sozinho em casa, ela não simula. Então, o ensino domiciliar não simula a vida em sociedade. Essa interação entre as crianças da mesma idade faz diferença, inclusive para proteger as crianças que muitas vezes são vítimas de violência doméstica. E violência doméstica e violência contra as crianças não acontece só em algumas famílias. Acontece em muitas famílias e de diferente poder de compra, inclusive de famílias que podem impedir que seus filhos vá à escola, para segregá-los nessa chamada escola domiciliar. A nossa posição é contrária. E não há um movimento no Brasil, um movimento sério, que defenda que os pais possam proibir as crianças de ir para a escola, de impedir. Os pais não são donos dos filhos. Os filhos não são propriedade dos pais. As crianças têm direito de ir à escola. Por isso, eu quero aqui
cumprimentar o Tribunal de Justiça, que por unanimidade... Deputado professor Lemos, 1 minuto para concluir. Cumprimentar a decisão unânime do Tribunal de Justiça, que reprova esta lei, entendendo que ela fere o direito das crianças, fere a nossa Constituição, fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente.